Olá, pessoinhas do meu coração. Hoje a gente tá aqui pra recalcular a rota. Pois bem, eu tava anotando coisinhas do meu planner e tal, e aí eu fui pegar o meu bujo e ver se eu já tenho leitura suficiente pra registrar aqui, porque vocês sabem que eu gosto de gravar um vídeo fazendo um apanhadão, né, das minhas últimas leituras. E aí, além de registrar, né, o que eu tenho lido, esse caderninho também serve pra eu me planejar com as minhas metas, as coisas que eu quero ler nesse ano, né? No caso, eu fiz isso lá no começo do ano, vou deixar o vídeo aqui no card, caso você queira ir assistir. Mas eu não tô cumprindo praticamente nada do que eu me propus a cumprir neste ano. Então, eu quero recalcular, replanejar algumas coisas pra talvez funcionar melhor, talvez eu cancele alguns projetos ou mude as datas, né, dos projetos, para poder de fato seguir, né, e manter isso daqui atualizado. Então tem um dos projetos que eu coloquei pra fazer esse ano que já foi cancelado também, eu quero registrar isso aqui. Então essa não vai ser só uma atualização de Reading Journal, vai ser mais uma atualização das minhas metas de leitura, tanto que a câmera não vai estar focada no caderninho a maior parte do tempo, e eu vou pegar aqui também o tablet, que é onde fica o aplicativo do Kindle, então o que eu tiver de e-book vai estar aqui registrado, para eu poder talvez pensar em projetos novos ou alguma coisa nesse sentido. Então hoje venham comigo. O primeiro projeto que a gente vai falar sobre é o que foi cancelado de fato, que é o de Mulheres que Correm com os Lobos. Vocês que acompanham aqui mais sabem que eu abandonei essa leitura, faltava pouco para terminar, mas eu abandonei. Então, caneta vermelha, vamos lá. Deixa eu dar pra vocês aqui um panorama de como estão as coisas. Então essa daqui é a minha página de prioridades de compras. Dá pra ver que apenas 2 delas foram compradas. Na verdade eu poderia colocar uma terceira aqui, que é um livro que eu já quero. Na verdade, se eu for por essa linha eu tenho mais coisas pra botar aqui. Mas são livros que eu já quero há bastante tempo e que esse ano eu ganhei eles de presente. Não foi exatamente uma compra, mas agora eles fazem parte da minha estante. Então, já anotei aqui que Mulheres Correm com os Lobos foi abandonado. E a parte de clássicos, vamos lá. O que a gente pode fazer por essa sessão aqui, em que eu tinha 3 livros listados e eu ainda não li nenhum deles? Então, os 3 livros que estão listados aqui são 1984, Volta ao Mundo em 80 Dias e O Triste Fim de Policarpo Quaresma. 1984, desses 3, é o livro que eu mais tenho curiosidade de ler. Com Volta ao Mundo em 80 Dias, a gente tem uma pequena questão que é... Eu nunca li Júlio Verne. Eu tive algum contato, né, com uma outra história dele, acho que era Viagem ao Centro da Terra, que... Não, era uma que tinha aliens, era alguma coisa da Lua, enfim. Que era um quadrinho, então era uma adaptação do livro em quadrinho e tinha uma pegada um pouco contemporânea. Uma das personagens que fazia parte dessa expedição era uma mulher, enfim. Só que eu achei a linguagem muito científica, muito tipo assim, dados, fatos, física, sabe? O que não é a minha vibe. Então, eu tenho Volta ao Mundo em 80 Dias. Esses 3 livros são livros que eu tenho aqui na minha biblioteca física, né, nas minhas estantes. Mas desses 3, é o que eu menos tenho vontade de ler. Então, eu vou substituí-lo por um outro livro que eu serei obrigada a ler para um projeto. E eu não vou dizer agora qual será, vocês vão descobrir em breve, vocês vão descobrir esse mês ainda, se tudo der certo. Não, mentira, é no dia 1º que tá planejado pra sair esse vídeo, dia 1º de outubro. Eu vou substituí-lo e a gente vai manter os outros 2 clássicos. Porque 1984 eu quero muito ler, não porque, nossa, eu adoro George Orwell, eu já li outra obra dele, que foi Revolução dos Bichos. Eu vou deixar o vídeo no card aqui pra você poder assistir, caso você queira saber tudo que eu achei em detalhes. E, muito pelo contrário, eu não gostei muito do negócio.
Mas eu quero entender porque se fala desse livro desde sempre, sabe? Todos os meus anos de escola se falou sobre esse livro, todo mundo fala desse livro, todo mundo já leu esse livro, então eu quero ler esse livro. E como ele não me passa o incômodo que outros clássicos têm, tipo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, com certeza vai me despertar um incômodo por causa da época, né? Que vocês sabem que eu não gosto de ler romances de época porque a época me incomoda. E então é um negócio que eu sei que vai me incomodar nesse livro também, principalmente no que se diz do papel da mulher, né, em épocas passadas. Então eu sou uma garotinha do século XXI que adora ser do século XXI, como vocês devem imaginar. Nosso próximo projeto, ele já tá um pouco melhor encaminhado, que é o de releitura de Dragões de Éter. Então, Dragões de Éter é uma série que tem 4 livros e eu já li até o terceiro. Ainda não tinha sido publicado o último livro. A ideia era reler os outros para poder ler o último contextualizado, já que faz muitos anos que eu li esse livro. Eu acho que deve fazer coisa de uns 8 anos, tá? Isso é sem exagero. Mas eu li o primeiro e o segundo e foi decepcionante, porque eu lembrava dessa série ser muito boa, e de fato tem coisas muito boas nela, não dá pra dizer que ela é inteiramente horrível, mas me trouxe incômodos que eu não estava preparada pra lidar, me trouxe incômodos que eu não sabia que teria, porque eu não me lembrava, eu não tinha tanto um senso crítico tão apurado na época que eu li, afinal eu era uma adolescente de uns 14, 15 anos. E aí, eu estou nessa de continuo, não continuo, mas esse é o momento em que eu tomei uma decisão, que é, eu vou ler o terceiro, e se eu continuar vendo mais coisa ruim do que boa, eu não vou ler o último, vou vender o box. Então já fiquem atentos aí na lojinha do Shopee. Inclusive, pra quem não sabe, eu tenho um sebinho na Shopee que tá bem ativo ultimamente. Tá linkadinho aqui na descrição, se não me engano ele é o último link da descrição, tá bom? E aproveitando que esse momento de jabá, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes que estão aqui na descrição e leia as minhas histórias. Semana que vem a gente tem um novo lançamento que eu tô bem animada pra vocês conhecerem. Agora vamos lá, virando a página. Esse projeto está abandonado, está às traças, e é ele que eu quero reformar. Pronto, agora dá pra ver. Então, esse projeto era Expandindo Horizontes, e era um projeto pra eu ler coisas de outros continentes, mas exceto livros originalmente eu li de língua inglesa. Então, 100 livros dos Estados Unidos, 100 livros do Canadá, 100 livros da Inglaterra. Então eu trouxe aqui a Ásia, nós temos aqui algumas indicações, inclusive eu tenho que riscar amêndoas, porque eu já li, tem vídeo aqui no canal falando sobre, caso você quiser ler e saber mais. E a gente tem Europa, Pássaro de Fogo é um livro da Rússia, esse daqui é um livro da Espanha. E eu nunca completei, tipo assim, eu nunca completei nem qual livro vai de qual lugar, sabe? E por quê? Você conhece algum autor da Oceania pra me indicar? Aqui em América Latina, né, eu não queria, eu decidi que não conta autores brasileiros, senão aí eu já teria fechado essa lista aqui, já teria lido coisa pra caramba. A minha ideia inicial era colocar 2 livros em cada uma das negócios, mas eu ainda não consegui. Então, eu vou dar uma passada geral em tudo que eu tenho de livro, tanto no meu acervo físico quanto no meu acervo digital, pra ver se eu consigo encaixar mais livros aqui que estão faltando, né? E ver o que rola, e depois eu apresento isso aqui pra vocês. Também vou ver o que amigos podem me emprestar. Gente, primeira vitória. A autora de Saboroso Cadáver é argentina. Então temos. Eu acho que o que eu tenho aqui é basicamente, aqui no caso no Kindle, é basicamente livro nacional, tá bom? E aí não tem como entrar no desafio, porque vários deles eu peguei no Exploda Seu Kindle. Então, né, tanto no ano passado quanto nesse ano. E aí fica um pouco mais difícil de conseguir alguma coisa, né? Mas vamos lá, eu tô
Eu consegui um livro até agora pra colocar nesse desafio. Eu acho que eu vou considerar um brasileiro porque não é tipo assim, um autorzinho de romance, fantasia, sei lá. É um livro do Ailton Krenak. Então eu acho que eu vou considerar ele nesse desafio porque, mesmo sendo um autor brasileiro, é um recorte específico, sabe? É um recorte que normalmente eu não leio, que eu gostaria de ler mais. Inclusive, aceito indicações de autores indígenas. Acabei de tomar essa decisão aqui, que vai contar sim, exatamente por ser um tema e um recorte muito diferente do que eu costumo ler. E a intenção desse desafio aqui era exatamente isso, né? Me trazer leituras de lugares diferentes com bagagens diferentes. Então, temos os nossos 2 livros da América do Sul, que são Saboroso Cadáver e O Amanhã Não Está à Venda. Agora eu vou continuar olhando, eu preciso de livros da África e livros da Oceania, que eu acho que vai ser o mais difícil de todos. Mas, vamos lá! Conseguiu um escocês. Não é África, também não é Oceania. Mas, como eu já tô duvidando um pouquinho que eu vou ler como Te Tratarei como Rainha, eu vou colocar esse livro aqui porque ele tá mais na minha zona de interesse, tá? De coisas que eu gosto de ler. Então, a gente tem aqui George MacDonald e o nome do livro é A Princesa Leve, que é uma coisa meio conto de fada. Eu tô olhando aqui alguns contos que estavam de graça, são edições da Wish que estavam de graça, e aí eu consegui baixar algumas no site da Wish, outras pela Amazon, então... E aí são livros curtinhos, tipo um que eu já li, que é o Mefisande, esse aqui, da menina que parece a Rapunzel. A história é completamente absurda, mas eu me diverti muito lendo. Gente, aqui pra baixo eu acho que é tudo nacional. Eu tenho mais uma esperança, porque a prateleira de cima dessa minha estante aqui, ela é completamente aleatória. Eu nunca sei o que eu vou achar quando eu mexo nessa prateleira. Então talvez ali eu encontre alguma coisa que possa servir pra gente. Eu sei que tem uma amiga minha que pode me emprestar um livro que é de um autor africano, mas não é um livro que eu tenho super interesse em ler. Então se eu achasse outras coisas seria melhor. Mas se não tiver nada, eu vou colocar esse mesmo. Gente, eu comecei a pesquisar sobre literatura australiana e fui parar em lugares talvez muito confiáveis, talvez não muito confiáveis, mas aparentemente o cara do segredo é australiano e desse livro aqui também. Eu fui a criança criada nos anos 2000, então a minha mãe lia essas coisas, sabe? E tem o cara da menina que roubava livros também, que são todos australianos, aparentemente. Dei uma pesquisada em livros africanos, autores africanos, e tudo que eu achei foram livros de contos ou muito ligados ao candomblé. Eu não tenho certeza se todos foram escritos, na verdade eu tenho certeza que não foram escritos por autores africanos, daqui da primeira página da Amazon. Então... farei mais pesquisas e voltarei aqui, provavelmente em outro dia, tá bom, pessoas? Eu terminei.
Gente, eu de fato não consegui encontrar livros de autores da Oceania, principalmente australianos, vai, que me dessem vontade de ler. Podemos dizer assim, e que fossem traduzidos para português, né? Obviamente tem esse recorte aqui, né? Porque a gente sabe que normalmente só o que é traduzido é o que já é um sucesso em seu país de origem, né? Que é traduzido para outras línguas. Enfim, então vou mostrar para vocês como que fechou o tudo aqui, né? O geralzão. Então, primeiro a gente tinha o projeto de Mulheres Correm com os Lobos, que foi cancelado porque eu abandonei a leitura. Segundo, a gente tem a metinha de ler 3 clássicos nesse ano, então a gente segue com 1974, segue com O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e tem o livro secreto aqui, que vocês vão descobrir em breve qual é. E por último, a nossa releitura. Eu decidi que eu vou sim ler o terceiro livro e ver como é que eu me sinto pra saber se eu leio o último ou não. Então essa decisão vai demorar um pouquinho a ser tomada, mas vai ser tomada em breve. E no nosso Expandindo Horizontes, eu deixei a Oceania em branco ainda. Inclusive, se você conhece algum autor da Oceania que tem algum livro interessante, como é traduzido para português de preferência. Em inglês, tipo assim, se for um negócio simples, um YAzinho, vai. Mas eu não confio tanto assim nas minhas habilidades de leitura em inglês, não, tá? Então eu vou deixar a Oceania em branco por enquanto. Pra Ásia, eu já li Viúva de Ferro e li Amêndoas. Tem aqui Hércules, mas eu já bati a minha meta de 2 livros da Ásia nesse ano. Então. E não é Hércules, tipo assim, literalmente Quer dizer, eu não sei, na verdade, se é ou não só, tipo, a história de Hércules da mitologia, mas eu sei que é escrito por um autor asiático. Então talvez seja uma visão diferente sobre isso. Eu vou descobrir quando eu for ler, tá? Esse livro eu peguei num sebo, eu não faço a menor ideia. Aí a gente tem, da Europa, tem Tito Atarei como Rainha, que é de uma autora espanhola, e tem a Princesa Leve, que é de um autor escocês. Da África, a gente tem Lobo Negro e Leopardo Vermelho. E da América, a gente tem Saboroso Cadáver e O Amanhã Não Está à Venda. Pra América, a gente tem Saboroso Cadáver, que é de uma autora argentina, e O Amanhã Não Está à Venda, do Krenak, que vocês... A gente já discutiu sobre isso, não preciso explicar de novo, né? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se divertido e me cobrem. Caso eu tenha falado algum livro aqui que vocês têm interesse em saber mais sobre, ou que você já leu e quer saber a minha opinião, me cobre aqui nos comentários de todos os lugares, tá? Estou dando esse direito a vocês de encherem meu saco pra eu ler as coisas que eu planejo ler, que eu prometo que eu vou ler. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas outras redes. Tchauzinho!